tarde a todos, mais uma vez. Obrigado, bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast, onde falamos com investigadores e cientistas que fazem investigação e que falam português. E desta vez vamos falar com Honório Salaquiaco. Eu prefiro ser chamado Salaquiaco, então vou fazer à vontade ao convidado. Boa tarde, Salaquiaco. Antes de mais, obrigado mais uma vez por estares aqui. E para começar, podes fazer uma pequena apresentação? Muito obrigado, boa tarde a todos e boa tarde, Armando. Honório Salaquiaco, natural do Uís, município da Damba, filho de Eduardo Salaquiaco e Verônica Eduardo, licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela Universidade Agostinho Neto. Tem aplicações e funções ligadas à engenharia e ensino. Começou a trabalhar com 19 anos de idade. Quando estudava ainda na 11ª classe, fui convidado para ser monitor e dava aula da 10ª classe. Quando os professores foram fazer uma formação na TAG, dali em diante, fui admitido como professor do ensino médio. Participei do concurso de matemática de Luanda de 2006, na 12ª classe. Fui o segundo classificado. No ano a seguir, 2007, ingressei para a Faculdade de Ciências no curso de Física e Faculdade de Engenharia da Agostinho Neto no curso de Engenharia Eletrotécnica. Espera, É, Salaquiaco, desculpa interromper. Iniciaste duas licenciaturas em simultâneo, é isso? não, não, depois de existir a Ah, Faculdade de Ciências foi o resultado primeiro, ok, uma depois a Engenharia Pública. Então, como o sonho era ser engenheiro, abandonamos a Física. ok. Uma, Depois, uhum. uma boa escolha. Mentira. Devias ter continuado em física. Ai, de facto, mas não sei se conseguiria encontrar o problema que me levou a estar a ser entrevistado hoje. Sabe? Pois é Pois. isso, é isso. Mas ainda antes de chegarmos aí, Salaquiaco, talvez pegando no que tu disseste, não é? Quando foste convidado para ser monitor, era jovem e era monitor de que disciplina ou de que disciplinas? Era monitor dos laboratórios de eletricidade eletrônica. O Ministério da Educação tinha um contrato com a RETEP e precisavam de pessoas que dominavam para servir de monitores nas experiências de toda a teoria que as pessoas viam. E naquele tempo, os professores, para além de professores daquela instituição, trabalhavam na TAG. Foram para uma formação dos Estados Unidos, então as salas ficaram vagas. Então pegaram os monitores, estudava uma segunda de tarde e dava aula de manhã na 10ª. Foi isso aí que aconteceu. Percebido. Então, presumo que para além de teres jeito, também tinhas muito gosto. De fato, tinha gosto, mas a principal motivação para aceitar naquela fase, sem terminar o médio, era por causa dos projetos finais. Eu não tinha computador em casa e quis fazer um projeto bem acabado, contrariamente ao anteprojeto que eu tinha feito nos cybers, tinha que resumir o máximo possível para gastar menos dinheiro possível do pai. Então, quando eu vi o convite, ia ir no laboratório, o laboratório tinha computador, então decidi aceitar, muito mais por causa disso do que para começar ali mesmo a trabalhar. Era mais para ter um projeto final sem essas dificuldades econômicas. Parece uma boa motivação. E tu eras daquele tipo de crianças que brincava com os rádios, montava e desmontava os rádios, ou preferias ler livros, resolver problemas de matemática e de física, visto que até primeiro lugar entraste em física? Pois, eu não tinha livros, eu só tinha mesmo a matéria dos professores e depois usava a imaginação para complementá-las. Do tipo, recebia um exercício e depois naquele mesmo problema eu criava mais outros problemas ainda mais difíceis para que eu mesmo resolvesse. Porque na altura não tinha livros, não tinha sempre dinheiro de táxi para andar para as bibliotecas. Então foi mesmo o caderno do professor e mais imaginação da minha parte, compreender profundamente o pouco que me dava. Hum, E resolver a tarefa e procurar dificultar-me ainda mais naquelas bocadinho de tarefas que me davam. Então, já de livros não,
Reparar aparelhos eletrônicos, também não, mas era só muito foco naquilo que os professores davam, Uhum. porque eu via que era a saída. Porque eu sou filho de pai polígamo, muitos irmãos, então ele não tinha recurso para nos formar competentemente do jeito que se forma mesmo com o projeto de um filho chegar ao nível que estamos a chegar. Então, aquele bocado que tínhamos, que recebíamos, recebíamos com muito anelo mental, muita força mental, muita dedicação, muito foco. Era essa a diferença, não livros, nem chance de ter treinado, né, numa Uhum. instituição. Não, treinaste muito. Tu lembras de algum, se calhar foi há muito tempo, mas te lembras de algum exercício que tu tenhas modificado de forma a ficar mais difícil e tentares resolver? É, pronto, eram mais ou menos o seguinte: se me dessem exercício com números, eu criava problemas assim. Imagina que seja de força igual a velocidade. Não, desculpa, velocidade igual a espaço sobre tempo. Uhum. E agora um conjunto de frases que me fazem pôr o tempo, por exemplo, em função do espaço, mas com mais ou menos isso. Em vez de ter números aí, ter letras Sim, que estão relacionadas uma com a outra. Era mais ou menos isso, mas já me esqueço porque já já não lá te vão lembro. 20 ou 22 anos. Era nessa classe que eu comecei a fazer isso. Sim. Não, Tá? vou já adiantar um bocado, não é? Mas isto está muito relacionado com o que depois tu fizeste com a fórmula e o que deu origem à tua de colaboração com a IEEE, não é? Foi algo parecido. Foi estás a manipular fórmulas e percebes que existia ali algo que não estava totalmente correto. Exato, foi isso mesmo que aconteceu. Uhum. Eu E, gostava de testar, tudo tinha que ser deduzido com base nos princípios das leis fundamentais, das leis da física. Tinha que ter uma lei que explica por que a coisa é assim e uhum. ver se o ensinar cai dentro do que aquela lei diz. E Estás aquela a, forma caiu. certo, estás a falar como um físico agora, mas ainda não quero só explorar aqui um bocado antes de tudo isso, ainda temos algum tempo. Ah, E tá bem. quando tu adaptavas os problemas, modificavas os problemas e resolvias, depois como é que tu sabias que tinhas resolvido da maneira correta? Pois. Então, é aquele caso da verificação. Fazíamos verificação, o lado direito tem que dar igual ao lado esquerdo quando eu substituir as soluções. Então, desse jeito, eu sabia que fiz do modo correto. Quantos anos é que tu tinhas na altura? Na altura, 18 anos. Décima classe fiz com 18 anos já. Ok. Pronto, estavas no décimo. Pois, isto, o que tu estás a dizer, estás a dizer com uma clareza e parece que é óbvio. E é óbvio, mas não é óbvio para todas as pessoas. Não, nem toda a gente vê com tanta clareza como tu estás a afirmar. E é bom que tu, tão jovem e estando na décima classe, já tivesse essa clareza de pensamento, e ainda para mais, não lias livros, não é? Era tudo com base no material que os professores te davam e depois no que tu próprio inventavas. E tu já não começaste a inventar no décimo ano, começaste a inventar antes disso. Sim, sim. Comecei na nona classe, antes de eu ver a progressão aritmética. Uhum. Os estavam aquela química do carbono, será que é isso? Hidrocarbonetos, alcanos, alcinos, alcenos. Então eles davam tanta coisa, C2, CH2, CH4, CH... E aí depois eu vi, pô, por que todo C em vez de colocar para uma expressão geral? Mas eu não sabia o que é isso de termo geral e só vim aprender 2 anos depois. Então eu mesmo, por mim mesmo, cheguei à conclusão que os alcanos são CnH2n+2, os alcenos são CnH2n, os alcinos são CnH2n-2, sem antes ter visto como se produz um termo geral de uma sucessão, por assim dizer. Ok. Então, foi por ali onde começou.
foste deduzindo, sim, tinhas, é comum quem gosta de ciência esse tipo de experiências que estás a relatar. Então, depois entraste na universidade, primeiro no bom caminho da vida, a física, e depois mudaste. Quando tu mudaste, quais é que foram as maiores diferenças que tu sentiste no ensino, tanto no conteúdo como na metodologia de ensino das duas licenciaturas? Pois, na primeira semana da faculdade, assim, só fiz lá uma semana e não deu para comparar Hum, profundamente nada. Era uma apresentação dos professores e o que íamos ver. Sexta-feira, a engenharia cola as notas. Eu vou lá pedir o certificado para me matricular na faculdade de engenharia. Então foi uma festa para o reitor na altura, gostou muito, éramos dois que saímos da de ciência para a eletrotecnia, deu-nos o certificado, ficou muito feliz, nos parabenizou. E pronto, ah, fomos para a faculdade de engenharia. Então não deu para comparar a diferença de ensino entre uma e outra. ok. Então, ficaste tão pouco tempo, porque é que física chegou a ser uma hipótese para ti? Pois, por causa do gosto que eu tinha pela física. Eu fazia parte dos melhores, ou até mesmo que tinha sempre a maior nota no final do ano. Então, já não tinha, já gostava, já trabalhava. E dos cursos que a Faculdade de Ciência tinha, os que tinham coisas que eu mais gostava era a física. Só por causa disso. Percebido. E então depois vais para a engenharia, também gostas muito, tens jeito. Quais é que foram os teus maiores ensinamentos, tanto de atitude como mesmo disciplinas e conceitos que tu ganhaste durante a licenciatura? Tá. Durante a licenciatura, o de ensinamento que ganhei é que não há favores, por assim dizer. Não pode esperar por favor, não pode fazer as coisas à meia e esperar que o professor te compreenda, entenda que você queria chegar no sítio certo. Eles lá na Faculdade de Engenharia não têm isso. Para eles você tem que começar bem e terminar bem tudo que está a fazer. É o rigor do princípio ao fim. Quanto à disciplina, não podemos fazer as coisas com os níveis baixos, pensando que vale nessa turma, mas devemos fazer as coisas de modo que se enquadre nos padrões universais. Uhum, Agora, de ensinamento, aquilo me ensinou a ver a eletricidade mais matematizada, né? Quando aplicamos as leis de Fourier, as transformadas de Laplace em circuitos elétricos, as harmônicas, aquilo foi coisas que no médio não aprendi, e se falar com alguém no médio sobre isso, não perceberá absolutamente nada. Então fui vendo ali as origens de tudo aquilo que temos tabelado, no fundo são aplicações matemáticas da área de eletrotecnia. uhum. Muita análise complexa, não é? Transformadas de Fourier, transformadas de Laplace, integrais até. Tu chegaste a aprender integral de resíduos e esse tipo de ferramentas para calcular? Não, não, né? Essa parte nós já não chegamos. Ok. Pois também, às vezes não é preciso. Sim. Eram mais os cálculos de área, equações diferenciais, cálculos de volume. Uhum. Pronto, e aqui tirou-me daquele básico de calcular a resistência de um condutor a partir de secções constantes. Mas com integrais você deve saber, consegue saber como é, qual será a resistência elétrica de um corpo, por exemplo, cilíndrico, Certo. esférico, caso a resistividade muda ao longo do comprimento. Isso Uhum. no médio ganhei, mas na faculdade consegui. Certo. E depois até percebes que aquelas fórmulas do médio eram um caso particular do integral. É a Exato, integral em que a função é constante e sai direto. de fato. Ou quando muito, um integral em que a função é linear, não é? E depois sai um x ao quadrado sobre 2 do integral. Sim. Mas depois aprendeste a calcular, como tu disseste, integrais mais,
mais complexos. E tiveste, como é que se diz? Tratamento de sinal também? Sim, Ok. nós tínhamos uma disciplina, mas já no quarto ano, Uhum, que é teoria dos sinais, pois em que víamos um sinal a entrar por uma caixa, por assim dizer, e uhum, aquela caixa tinha uma função, depois saía exatamente um outro sinal afetado pela caixa por onde a entrada foi, ou por onde a entrada, pronto, entrou, as derivações que ele sofre, as funções de cada símbolo que ali aparecia. Era isso aqui, a teoria de sinais, teoria de circuitos de sinais, acho que era esse o nome da disciplina. uhum. E tu chegaste a utilizar transformadas de Fourier para analisar o sinal e passar do espaço das coordenadas para o espaço das frequências? Sim, sim, fazíamos isso. Em matemática aplicada à eletrotecnia, Uhum. é, Por que que eu te pergunto isto? Vou só dizer uma coisa e depois vou passar para coisas mais interessantes. Tem a ver com o princípio da incerteza de Heisenberg, que na verdade não é um princípio, mas é um teorema. Mas isto essencialmente está muito relacionado com o que tu viste em teoria de sinais também, as transformadas de Fourier. Tu, quando tens um sinal muito localizado no espaço das coordenadas e aplicas a transformada de Fourier e passas para o espaço das frequências, as frequências ficam muito espalhadas, não é? sim, Exatamente. Isto é o princípio da incerteza. É que nós estamos a aplicar transformadas de Fourier a uma função da posição x e quando passamos para o espaço dual, acontece que está muito concentrado de um lado, fica muito espalhado do outro. E está muito espalhado do outro lado, fica muito concentrado. E então o produto das duas há de ser sempre maior ou igual a uma certa constante. Então, mesmo o princípio da incerteza, como nós chamamos de mecânica quântica, de Heisenberg, já era verdade há muito tempo na mecânica clássica e vocês, engenheiros, já o conheciam no processamento e tratamento de sinais já desde o século, sei lá, 18, 19, talvez. Ahm, mas era tem que só. ser mais, Diz? tem que ser para o século XIX. Ok, Os engenheiros eletrotécnicos passaram a matematizar mais as teorias dos circuitos. ok. Tá. Não sabia, não sabia. Então, agora aqui também, passando para o sumo, vou só fazer uma pequena introdução, depois o espaço é todo teu, Salaquiaco. O objetivo deste podcast é falarmos de investigação, investigação que tem impacto e depois é utilizada por outros investigadores e cientistas no mundo. E o nosso foco é falarmos com os, investigadores e cientistas que falem português, ou sejam portugueses, brasileiros, angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, e que cumpram com esses requisitos. Mas na ciência, como nós a conhecemos hoje em dia e como ela é feita e distribuída, se eu estou a falar que essa ciência é publicada e é utilizada por outros, existe um passo antes, que é, na ciência de hoje em dia, nem sempre foi assim, que é preciso rever. Ou seja, eu submeto um manuscrito para uma revista, para um jornal, com algo que eu penso que é uma ideia certa e uma ideia nova, mas existe alguém ou alguém do outro lado que vão rever aquilo que eu faço e que depois dizem, se aquilo pode ou não pode ser publicado, sugerem melhorias, sugerem alterações, e neste momento tu estás desse lado, ou seja, tu és uma das pessoas que ajuda a que a ciência seja publicada em revistas, internacionais, e isso foi graças a um trabalho teu. Então gostaria que falasses só um bocado sobre isso, faz favor. Está bem. O meu trabalho trata de uma revisão a uma fórmula que já está a ser usada desde os anos 1832 no dimensionamento elétrico. Era para determinar a secção de um condutor pelo critério da queda de tensão, quando não levamos em conta a sua componente indutiva. O Pois, que, só uma pergunta, o que é isto da componente indutiva? Depois eu vou-te pedindo algumas clarificações só para quem não sabe tanto quanto tu. está bem. Então, basta um fio metálico ter um comprimento, ele vai apresentar uma significante resistência. Mas pegamos esse fio e colocamos, por exemplo, a volta de uma lapiseira, dobramos tantas vezes a ponto de formar uma bobina,
Então, ele vai ter uma capacidade de concentrar de modo significativo o campo magnético. Essa capacidade é que é chamada de indutância. Ok. Então, os condutores, muitos deles são multifilares, quer dizer, têm tantos fios juntos, enrolados de modo que não se separem facilmente. Então, ao longo do seu comprimento, vão rodando um sobre o outro, então vão mostrar como se fossem bobinas ao longo do, se forem muito compridas. Pois, mas na baixa tensão, estamos a falar em tensões menores do que 1000 volts, e comprimentos curtos, essa componente indutiva é desprezível. Okay? Então, já há muito tempo usamos isto para determinar a secção do condutor necessário para alimentar uma carga. A secção mínima em instalações elétricas é 1,5 milímetros quadrados e depois vão crescendo para 2,5, 4, 6, 10, assim por diante. Então, como saber a mínima que satisfaz? Existe fórmula que é usada, como disse, desde os anos 1830 e fui, enquanto estudava no ensino médio, me inquietou que não conseguia, não fazia sentido essa fórmula. Uhum. Então, fui revisitar a fórmula, ver como deduziu-se e acabei por ver que não era assim que devíamos ter deduzido para chegar à fórmula que, de facto, leva em conta a queda de tensão. Sim. Então, apresentei. Sebastião, desculpa, só uma pergunta. E por que é que tu tiveste intuição, olhando para a fórmula, que ela não fazia sentido? Pois, não é uma das coisas que faço sempre numa fórmula é ensaiá-la. Por exemplo, do jeito que a fórmula é apresentada, se pensarmos na hipótese, qual vai ser, que secção, que condutor eu devo usar para que a energia não chegue na minha casa? Então, significa dizer que vai cair, toda a tensão vai cair, ou seja, a queda de tensão vai ser 100%. Uhum. Então, se eu quero que a minha casa fique sem energia, que condutor devo utilizar? A fórmula desenvolvida dá-nos uma resposta. Pode dar, por exemplo, 4 milímetros quadrados. E nós ficamos, mas eu não quero energia. Como é que 4 milímetros quadrados vai impedir que eu tenha energia? Isso não acontece. Sempre que utilizarmos um condutor, vamos ter sempre tensão no receptor. Então, aquilo ali, quando a fórmula devia dizer não existe secção condutora que impede, que causa toda a queda de tensão, mas indica, então temos que procurar uma fórmula que diz, para o caso em que toda a tensão cai, não existe condutor a utilizar, ou seja, não temos que ligar nada, nenhum fio, se não queremos receber energia. Uhum. Então, essa força que eu fui à busca, que nós fomos à busca, para deduzir e conseguimos encontrá-la. E depois, Uhum. e aí vem a comparação. Quando a resposta deve ser zero, a fórmula que existe diz que deve ser um número qualquer, maior que zero, significa dizer que em muitos cálculos em que encontramos 10, pode ser que o necessário é 6. Então, fomos criando problemas, exercícios no artigo que fizemos, que mostraram que tem hora que obtemos secções a mais, quando, de facto, secções menores resolvem. É apenas a fórmula utilizada desde muito tempo que tem nos dado essas respostas a mais. Mas se tivermos a forma deduzida, tomando em conta, de facto, a queda de tensão, como vemos, vamos ter secções menores, mas que satisfazem matematicamente e mesmo até nos simuladores, em simulação de circuitos, o número de queda de tensão. Percebido. E uma vez que isto até minimiza o que é necessário, até pode impactar ou ter como consequência custos menores para a produção de muitos equipamentos, de muitos materiais, não? De facto, isso também realcei no artigo que submeti ao I3E. Boa, Ok. boa. Por causa E, disso, olhando para a profundidade da questão em que me meti, que chegaram à conclusão que eu devo ser, convidaram-me a ser o revisor deles também. uhum. Já, já incluí, só tinha um no e-mail, não estava escrito, se não quiseres, pronto, em português já,
Se não quiseres o convite, clica aqui. Eu não posso negar, não posso aceitar, não posso negar um convite. Certo. E como é que foi o processo de enviares o artigo? Tu próprio também tiveste um revisor, o revisor também entrou em contato contigo. Fala-nos um bocado disso, faz favor. Está bem. Pois. Então, queria ter impacto em revistas internacionais como estas. Dali que fui à busca dos requisitos deles, do escopo, da forma como eles organizam os artigos. Peguei um e fui seguindo as instruções daqueles e submeti. Eles, quando receberam aquilo, a única queixa que tiveram é duas coisas. Primeiro, é a linguagem. A minha linguagem não era técnica suficiente e nem tinha, como diria, a ética da estrutura de linguagem, dos códigos de linguagem do próprio I3D. Para Exato. eles, eu nunca os outros erraram, isso não existe. Não pode dizer que essa forma não faz sentido, não é isso. Então foram me dando que palavras substituir no lugar de está errado, não faz sentido, sabemos isso. E me sugeriram tirar todos os verbos que estavam conjugados na forma Negativa? pessoal, Ah, ok, certo. pessoal mesmo, para tudo impessoal. Os nossos artigos são todos impessoais. Não tem aqui, nós fizemos, descobrimos, deduzimos, não. Ok, então foi isso, mas disseram que se eu fizer parte do leque de revisores deles, vou aprender muito bem a me expressar como ele a partir de. Porque vão começar a mandar depois trabalhos já feitos, já publicados pelo I3E, para ficar dentro do tipo de linguagem que eles, que eles concordam. Certo. Ok, então foi desse jeito. E Aqui em Portugal. Diz, desculpa. Me tornei revisor desta maneira, desse jeito. Boa, pô. É um trabalho muito útil para a ciência como ela é feita hoje em dia. Aqui em Portugal Ah, nós dizemos IEEE e só para dar também contexto a quem nos ouve, é uma organização muito grande, se não me engano até a organização com maior número de membros a nível mundial e é uma organização de engenheiros. Todos os engenheiros do mundo, todos não, os que quiserem, estão inscritos nessa organização, pagam cotas. Eles têm várias publicações, também organizam conferências e, por coincidência, os três primeiros artigos que eu publiquei, foram publicados nos anais de uma conferência da IEEE. Mas oh. nessa altura ainda não eras revisor, sei lá, que não passou pelo teu crivo, tive sorte. Está bem, tá, mas parabéns, eu não sabia dessa. Muito obrigado por me fazer saber. Aham. Depois eu partilho contigo os artigos, se quiseres. Aquilo é muito mais financeiro do que de engenharia e de física até. E já tiveste tempo de rever algum artigo desde que aceitaste o convite? Não para dar opinião, mas só de saber o tipo de artigos que eles aceitam, né? Para eu ficar guiado de os que já foram aprovados, olha como são. Então, como revisor, tenho que saber o que a minha equipa, as pessoas como eu, deixam passar para ficar dentro disto, uma vez que é até mesmo proibido o uso de inteligência artificial na hora de revisar. Certo. Então, ainda não me deram um trabalho para fazer. Só fui admitido no dia 27 do mês passado. Uhum, 27, foi nesse dia que fui convidado. uhum. E o teu artigo, tu já sabes em que revista é que ele vai sair? Já é na Power Delivery, assim, é desse jeito que chamam. Ok. Bom, mas é um bom sinal, ou seja, diz desculpa. Transaction in Power Delivery. Ok. Eu vou estar atento, mas é um bom sinal, não é? E eles pediram-te para utilizares uma linguagem mais diplomática, mas essencialmente o que tu estás a fazer é como se fosse uma melhoria, e nós vemos isto mais ou menos noutras coisas da ciência também, não é? Ou seja, nós tínhamos primeiro o Aristóteles, depois passamos a ter o Newton, e depois do Newton descobrimos a relatividade e a mecânica quântica, e depois da mecânica quântica, aquela primeira, descobrimos a teoria quântica de campo, que ainda é mais exata.
E tu acabaste por ser acabaste não, és uma peça também nesta melhoria num contexto muito específico e é bom, e é bom também agora que faças parte dos revisores, porque na ciência tal como ela é feita hoje, na parte da distribuição de ideias, o papel dos revisores é muito importante. E os revisores não são pagos, ainda por cima, não é? Ninguém te vai pagar por isso. De facto, de Vais, facto. vais rever artigos de outras pessoas, ajudar esses artigos a ficarem melhores para serem publicados, e a remuneração que tens é só o gosto de estás a fazer o trabalho que tu gostas. De facto. Sim, sim. Tá, Muito mas é um bem. privilégio do meu lado estar ser contado nessa maior instituição de profissionais do mundo e vou fazer com todo afinco esse papel que me concedem, né? Que me concedem qual confio. E se pudesses dar um conselho, agora nestes 2 minutos que me faltam para terminar, um conselho para os jovens de Angola e outros jovens também lusófonos, o que é que tu dirias, relativamente ao futuro na ciência e ao que se pode fazer em ciência? O conselho que dou é que devem estudar com afinco, não somente para servir de um canal, de um armazenador, repetidor, mas sim alguém que olha para cada parágrafo do que lhe é ensinado e testá-lo, tentar falseá-lo, procurar ver em que esta teoria, esta lei, este enunciado falha. Quando não conseguir encontrar em que isto falha, então adote para si. E o tempo que ele vai ficar a tentar testar em que ponto esta teoria falha, é um tempo suficiente para fazer a teoria sentar melhor na sua mente e vai ajudar a explicar com palavras suas aquilo que foi dito diretamente por alguém no passado. Então Uhum. devem estudar com afinco, não com o fim de acreditar para reproduzir, mas com o fim de procurar entender profundamente, porque é a partir dali que podemos fazer a diferença ou melhorar o mundo que encontramos. Muito bem, muito inspirador, Salaquiaco. Obrigado mais uma vez. Nem vou acrescentar mais nada porque vou só ficar mal visto depois das tuas belas palavras. Queria mais uma vez agradecer-te e despedir-nos aqui do Ciência em Português. E até à próxima, meu amigo. Muito obrigado, Armando.